Olá, meu amigo, minha amiga. Faltam agora 12 dias na nossa contagem regressiva para que o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, cumpra a sua missão institucional e constitucional mediante a todos os fatos que a sociedade brasileira tem tomado conhecimento nos últimos dias e inicie uma ação penal que certamente remeterá para a cadeia essa orcrim de ladrões de joias que esteve à frente do nosso país, sem prejuízo, de serem responsabilizados por outros tantos crimes com os quais eles tiveram algum tipo de envolvimento. Enquanto isso, alguns personagens estão desaparecidos. Ninguém ouve mais a citação do nome de algumas criaturas. Porque é bom lembrar que enquanto Bolsonaro fez o papel de boneco do posto aqui no nosso país, atraindo as atenções, as iras e manifestações por todos os lados, na parte central do posto, na gerência do posto, ocupava ali a figura de Paulo Guedes, que funcionou gerenciando a ação governamental para retirar direitos do povo brasileiro e cada vez mais enriquecer os bolsos dos seus amigos, dos seus mais próximos, Entrevistado há alguns meses atrás sobre essa subtração de joias, Paulo Guedes se fez de desentendido, não entendia nada, não sabia de nada, enfim. Mas aí foi perguntado para ele, se o chefe da Receita Federal, que andou atuando para cobertar os crimes de Bolsonaro, se não tinha sido indicação dele, Ele falou assim, não, a minha indicação foi exonerada. Quem ficou no lugar dele foi o Júlio César Vieira, que agora também está incriminado por ter feito parte dessa orcrim de subtração de joias. O mais incrível para a comunidade jurídica é que existem algumas pessoas que estão tentando dar algum tipo de verniz, dar algum tipo de justificativa para esses crimes. E hoje eu me deparei com uma publicação do Inelegível, onde ele cita o promotor de justiça, procurador de justiça agora, licenciado, o Capês, Fernando Capês, de quem eu tenho alguns livros de direito penal. Mas ele está meio que desdizendo tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade e que ele lecionou e que ele andou pregoando para um lado e para o outro. Isso porque ele já não é mais procurador de justiça, ele agora é um político. Aliás, faz tempo, ele foi eleito deputado estadual em São Paulo por 3 legislaturas, pelo PSDB. E hoje ele está vendo ali que o bolsonarismo pode ser ali um espaço fértil, politicamente, para ele trafegar. Porque só isso explica, ele está tentando justificar que os ladrões de joias milionárias não fizeram nada de mal, que existem normas que podem ajudar a criatura a sair impune dessa história, Bom, eu vou conversar com vocês sobre tudo isso e também trazer as últimas informações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. É aquela história toda muito importante, Compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu andei dando uma pesquisada, Sou Paulo Guedes está mudinho. E nem o Malafaia, que sempre foi o fiel escudeiro de Bolsonaro, ele está vindo à tona para falar alguma coisa em relação às joias. E agora também em relação a esse escândalo da BIM paralela, Esse grupo criminoso, clandestino, que estava espionando jornalistas, parlamentares, personagens da República Brasileira, sempre ali com algum tipo de conexão com a nossa realidade concreta aqui no nosso país. São crimes atrás de crimes. Ontem, inclusive, o Flávio Bolsonaro fez uma publicação dizendo que não tinha nada com isso, enfim, que havia uma quadrilha dentro da Receita Federal, vejam só, bisbilhotando pessoas, Enfim, mas ele tinha alguma coisa a esconder? Nós sabemos, senhor Flávio Bolsonaro. O senhor tem uma vida patrimonial aí que, num país sério, qualquer Receita Federal apanharia, essa movimentação de dinheiro em espécie, essa multiplicação de bens patrimoniais do senhor e do clã. Isso o senhor não explica, Enfim, mas os fatos estão se colocando cada vez mais como um grande quebra-cabeça, mostrando como o clã Bolsonaro ele corrompeu a República Brasileira moralmente e eticamente. Quando você tem um corrupto, um desqualificado, um desordeiro chefiando alguma coisa, todas as pessoas que vêm abaixo se comportam da mesma forma. Não é por outra razão
que eu tenho dito aqui para vocês, que o Bolsonaro ele conseguiu recrutar o que de mais podre havia na sociedade. Muitas pessoas que se colocam no campo da direita, elas foram se afastando com o tempo. Elas estão e foram tratadas pelo bolsonarismo como inimigos, né? Tem muitos por aí nas redes sociais, em alguns campos da política brasileira, que não assinam embaixo dessas situações criminosas todas, né? Vamos aqui percorrer algumas situações, né? Eu comentei aqui com vocês a situação do Paulo Guedes. Ele deu uma sumida, né? Aliás, o senhor Paulo Guedes, né, ele nunca foi amigo de Bolsonaro, já comentei isso com vocês, a posição dele era estratégica, ele era um homem do mercado, da grande mídia, dos grandes bancos, do grande sistema financeiro nacional e internacional. E é por isso que Bolsonaro foi mantido à frente no nosso país com todos os crimes que ele cometeu, porque ele garantia que o assalto estava se dando por trás, pelas mãos da Orcrim também, né, a Orcrim invisível, comandada por Paulo Guedes também, que foi beneficiado pelo governo Bolsonaro e também pelo senhor Augusto Aras, com o abafamento de operações que mostravam que ele esteve envolvido em grandes falcatruas, como foi o caso da Operação Greenfield, que o senhor Augusto Aras, dentre tantos crimes que ele andou acobertando, esse foi mais um deles, né? E que mereceria lupas numa Procuradoria-Geral da República séria. Aliás, esse é uma parte da história que vai recair nas costas do senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet, como Procurador-Geral da República, ele tem um dever patriótico de resgatar essas insanidades criminosas todas que foram acobertadas pelo senhor Augusto Aras e algumas pessoas no seu entorno. Inclusive com relação aos crimes praticados ao tempo da pandemia. O senhor Paulo Gonet, se ele não fizer absolutamente nada, ele estará se equivalendo, se igualando ao que fez o senhor Augusto Aras contra o povo brasileiro, né? Não é a favor de um político que tem outro, não, contra o povo brasileiro. E o nosso portal aqui fará essas cobranças, nós somos muito assistidos, né, pelos outros colegas também, na internet, então é importante a gente estar recobrando esses fatos todos para que haja movimentação, haja cobrança das instituições aqui no nosso país. Nós somos cidadãos, nós temos o direito e o dever de cobrar dessas autoridades que eles façam o papel que está previsto na lei, né? Enfim, o senhor Malafaia também não está falando absolutamente nada. Estou aqui com o monitor aqui na minha frente, ele está querendo saber agora quem foi que contribuiu para a alíquota da carne ficar zerada, se foi Lula ou se foi Bolsonaro. Ele está querendo arrastar a sardinha para o Bolsonaro. Mas, senhor Malafaia, e as joias, hein? As joias. O senhor tem alguma coisa a dizer dessas joias? O senhor acha também que é irrisório qualquer tipo de presente, né? Entre aspas? Ou o Código Penal é que está prevendo que isso é o crime de prevaricação do artigo 312 do Código Penal, que dá uma pena de 2 a 12 anos de cadeia, né? Bom, uma notícia interessante no meio desse lodaçal todo. Deixa eu colocar aqui o monitor para vocês que vale a pena, né? É essa notícia aqui, ó. Sou Gustavo Gayer, um desses membros dessa Orcrim, que foi para o parlamento, foi condenado. Justiça aumenta para 100 mil indenização que deverá ser paga por Gayer por aliciar voto em Bolsonaro. Ele em empresas, né, para constranger as pessoas a votar no Bolsonaro, enfim. Foi surpreendido, tomou uma multa de 80 mil, recorreu, a multa foi para 100 mil. Então o senhor vai ter que ter essa mordida aí, tá, senhor Gustavo Gayer? A notícia boa, né? O Brasil tem algumas coisas assim que funcionam às vezes na justiça, né? E o Inelegível fez essa publicação hoje aqui, ó. Ele coloquei um desenho aqui da parte do rosto do senhor Fernando Capeça. E ele diz aqui, Fernando Capeça, pela legislação atual, os presentes são para presidentes e não para a União. Gente, isso é uma coisa mais vergonhosa que eu já li de uma pessoa da área jurídica, né? Eu li o texto que ele publicou aqui, mas, senhor Fernando Capeça, eu tenho alguns livros do senhor, lecionei usando alguns livros do senhor. Nos livros do senhor, só ensina que o artigo 302 do Código Penal é o crime de peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos. Onde é que o senhor está derrogando, o senhor está liquidando com o Código Penal? O senhor ensina para os seus alunos, ensinou para os seus alunos que isso não vale? Ou existem bens que, independente do valor,
eles podem ser considerados personalíssimos. E fica uma coisa também muito curiosa, né, nesse tipo de pensamento que o senhor está escrevendo aqui, que é absolutamente desmontável, porque sou parte de premissas falsas, como eu já falei aqui, de várias pessoas. Ontem eu desmascarei aqui o argumento do Ramagem, e o senhor está usando o mesmo tipo de argumento, que uma norma que regula documentos que são trocados pelos presidentes das nações, honrarias, diplomas, certificados, enfim, que isso são joias, isso são bens equivalentes a joias. E, portanto, não estariam sujeitos ali ao crime de peculato, né? Francamente, senhor Fernando Capês, o senhor, enquanto promotor de justiça, o senhor aliviou todo ladrão que apareceu na sua frente, todo corrupto que apareceu no serviço público? O senhor fez algum tipo de atenuação da pena para esses criminosos? O senhor disse que o crime não existiu? Se um funcionário fosse apreendido com 4 milhões de reais em dinheiro, ou em joias, ou em ouro, isso aí para o senhor é relevante? E qual a lição que fica nesse tipo de pensamento que está no artigo do senhor? Se o ladrão, ele subtrair o bem, mas ele guardar o bem, ninguém descobrir, bom, aí ele pode se desfazer do bem e não vai acontecer nada. Mas se ele for descoberto e ele devolver os bens, o crime deixa de aparecer, o crime desaparece. Então são situações que são indefensáveis, né? Senhor Fernando Capês, isso aqui é uma coisa de menor importância? Isso aqui é um crime de bagatela que a gente aprende no Código Penal, senhor Fernando Capês. Ele usa aqui o artigo, gente, ele usa a lei, mais uma vez, gosto de frisar, né? A lei, o decreto 4.344, né? Que dispõe de acervo documental, senhor Fernando Capês. Que vergonha, hein? Que vergonha jurídica. O senhor não resiste a um debate jurídico. Senhor Fernando Capês, olha só. Eu mostrei um colar agora, vou mostrar outro colar aqui, tá? Vamos imaginar que o Bolsonaro tivesse recebido, por debaixo dos panos, esse colarzinho. Sabe qual é a diferença daquele colar que o senhor disse que é bem personalíssimo desse aqui? É que esse aqui vale 55 milhões de dólares. Então, qual é a diferença? Receber um colar de 4 milhões não tem problema nenhum, de 40 milhões de reais não teria problema nenhum, de 40 milhões de dólares não teria problema nenhum, de 55 milhões de dólares não teria problema nenhum. Como é que é a régua do senhor, a régua moral do senhor, né, para esse tipo de situação? Gente, não tem escapatória. Eu poderia aqui colocar para vocês aqui, tem joia de 200 milhões de dólares, gente. Enfim. E nenhum desses argumentos supostamente jurídicos, eles vão servir para aliviar a figura do inelegível. Esses argumentos aí, eles vão ser totalmente destruídos no julgamento do Supremo Tribunal Federal. E o que compete a todos nós agora é cobrar que o Procurador-Geral da República faça o papel que ele tem que fazer. Ele não pode dar uma aradizada, né? Ou araizada, né? Ou lindorazada. Não pode fazer isso, os fatos estão aí. Não tem como a gente achar que existe algum lampejo de legalidade no comportamento de um ladrão, porque se ele tivesse a noção que ele estava fazendo alguma coisa lícita, ele não precisava da carteirada, tentar subtrair, tentar passar por baixo dos panos, tentar passar na alfândega, tentar vender lá fora do nosso país. Francamente, quando a gente vê muitas pessoas defendendo a ladroagem aqui no nosso país, é um sinal que até mesmo dentro das instituições nós temos muitas deformações jurídicas e temos deformações de caráter também, né? Bom, ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, né? Se o senhor Fernando Capês, ele tiver conhecimento do nosso papo aqui e quiser contestar juridicamente, vamos juridicamente profundamente nessa história. Uma portaria do TCU, que o senhor está invocando no seu artigo, tem o condão, tem a força para anular o Código Penal, a essência do crime de peculato, de corrupção? Pois bem, né? Coisas complicadas. Tenho certeza que você que está me assistindo agora, você entendeu direitinho tudo aquilo que a gente debateu aqui, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço. Tchau.